Muito bem, aqui estamos nós. Vamos continuar com a nossa aula. Estávamos falando sobre o surgimento do catolicismo, né, da Igreja de Roma. Então, você entende que era a igreja primitiva, era a Igreja dos Apóstolos. A igreja iniciou sem nada daquela hierarquia romana, e na verdade a igreja nem começou em Roma, a igreja iniciou em Jerusalém. A igreja era simples, os irmãos se reuniam em vários lugares, nas casas, em alguns prédios, e adoravam ao Senhor na sua simplicidade. E cada igreja tinha os seus presbíteros, que guiavam os trabalhos, como também os diáconos. Os apóstolos conduziam o trabalho, mas depois da morte dos apóstolos, eles deixaram a igreja guiada pelos seus presbíteros em cada congregação. As igrejas eram independentes, não havia uma igreja controlando a igreja, nem havia uma matriz. Nem a igreja de Jerusalém era a igreja matriz, não havia essa coisa de igreja matriz. Cada igreja fazia o seu trabalho. Inicialmente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas depois eles se espalham também, vão por todas as terras pregando o evangelho. Tanto é que quando você vai verificar como foi a morte dos apóstolos, eles não morreram nem em Roma nem em Jerusalém, com exceção de Pedro, né, que a história conta que Pedro realmente foi martirizado em Roma. Mas os demais apóstolos morreram em locais distantes, né? Morreram na Ásia Menor, morreram na Armênia, né? na Grécia, Macedônia, em lugares distantes, né? Então eles se espalharam pregando o evangelho. Então, quando a igreja romana ela assume o poder, estabelece o bispo universal, o papa, né? A igreja fica sob esse jugo, e quem não aceitasse agora essa doutrina, esses dogmas, era taxado de herege, era perseguido e era morto. Cristãos fiéis se separaram e tiveram que, muitas vezes, fugir para as montanhas porque eram perseguidos pela igreja romana. Eu vou deixar aqui depois outra videoaula também que vai ilustrar mais ou menos como tudo isso aconteceu. Terminando aqui, então, nós vimos que, em outras palavras, começando aqui, né? Os bispos e padres ensinavam aquilo que queriam ao povo, enfatizando muitas doutrinas que não encontradas na Bíblia, né? Porque na verdade o povo não lia a Bíblia. A Bíblia foi trazida por latim, ninguém sabia ler latim, a língua lá de Roma, então só os sacerdotes tinham acesso às escrituras. Então o que eles diziam que era, o povo baixava a cabeça e dizia, assim é. Durante esse período, um tempo à frente, vai haver uma grande racha nessa igreja romana. A própria Igreja Católica Romana ela vai se separar em dois grupos distintos. A Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. A Igreja do Oriente. Vão se separar da Igreja Romana. Vai haver uma separação. As igrejas do Oriente, de Antioquia, da Grécia, da Macedônia, não vão mais aceitar serem subjugadas pelo Papa de Roma. E aí vai surgir a Igreja Ortodoxa, que hoje é presente, né, em atuais países do Oriente, Grécia, né, Turquia, Rússia, Ucrânia, né, as terras da cortina de ferro, como se chamava, né, a própria Rússia e muitos outros, está muito forte a Igreja do Oriente, a Igreja Católica, mas a Igreja Católica Ortodoxa, ela tem algumas diferenças da Igreja Católica atual. Tempos à frente, depois de muitos anos e séculos de domínio da Igreja Católica, finalmente vai haver muitos movimentos que vão tentar reavivar o cristianismo verdadeiro, né? E muitos líderes, a gente encontra na história muitos líderes dentro da própria Igreja Romana que vão tentar quebrar com todos esses erros, né? Essa idolatria a imagens, entendeu? O batismo diferente, né, para crianças. Então eles vão tentar restaurar a igreja, mas eles não vão ter sucesso. Muitos vão ser mortos. Temos o exemplo de João Hus, foi um líder, pregava o evangelho na sua igreja, foi morto. Wycliffe, que também não foi morto, mas a igreja romana o odiou bastante, foi excomungado. Então vamos ler aqui sobre o início do protestantismo. Bem, com o passar dos tempos, a igreja romana, através de concílios e hierarquias oficiais, continuava acrescentando outras doutrinas, ensinamentos e práticas ao seu sistema, né? E, finalmente, no século XV, a igreja já estava tão corrompida, doutrina e moralmente, né? Havia toda aquela questão de riqueza do clero. O clero era rico, né? De luxo, o povo na pobreza, e os povos, né? As comunidades, os países tinham que doar dinheiro para a igreja adquiriu bens, adquiriu terras, né? E havia aquela coisa de dar o perdão de pecados à troca de favorecimento para o clero da igreja, né?
Então você tinha um terreno, você dava o terreno para a igreja e eles davam o perdão. Eles davam o perdão, né? Então, Lutero vai lutar contra isso, né? Então, esse monge, padre, muito culto, que é chamado Lutero, ele vai procurar, então, reformar a igreja. Ele vai lutar contra esses erros. Mas ele foi excomungado e teve que deixar a igreja para ensinar e praticar aquilo que achava correto. Eu quero lembrar que o que nós estamos lendo aqui nessa lição é um resumo, né? Essa história tem muita coisa para ser contada. Então, se você quiser estudar isso profundamente depois, né, eu vou estar colocando aqui também na sala de aula um link que vai levar para o curso completo e detalhado sobre toda a história da igreja, né? Mas aqui a gente vai, digamos, a gente não tem o tempo todo, a gente vai resumir, né, os acontecimentos e chegar ao ponto importante que nós queremos frisar nessa lição. Continuando, então. Lutero, ele vai ser um dos primeiros reformistas, quer dizer, não foi o primeiro, né? Mas vamos dizer assim, o primeiro que vai conseguir dar um impacto na igreja, podemos dizer assim, né? Então, desses acontecimentos, entre outros, né? Que não dá o tempo de citar aqui, mas tive outros reformadores, temos Zwinglio, né? Na Suíça, temos Knox lá na Vision da Inglaterra, né? Que Knox que foi um grande reformador. Poxa, esqueci o país de Knox. Bom, temos vários líderes, né? A própria Inglaterra também vai querer se rebelar contra o ensino romano, né? Então, de todo esse movimento, né, vai nascer então o protestantismo. E dele, a gente sabe que surgiu todas as centenas de denominações atuais, né? E muitos outros surgiram depois. As tentativas de Martinho Lutero de reformar a igreja precipitaram muitos outros, né, movimentos e uma volta geral à Bíblia, especialmente na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na Holanda, né, e outros países, né. Entretanto, essas tentativas tiveram apenas um relativo sucesso. Houve um sucesso, porque a palavra de Deus agora foi arrancada dos porões da igreja e foi colocada na mão do povo. Lutero vai trazer a Bíblia para o alemão. Finalmente as pessoas vão poder ler a Bíblia, né, em outros idiomas. Então houve um certo sucesso, né? A tradução da Bíblia do latim oficial para o idioma do povo, né? Isso foi muito positivo, né? Isso vai dar um renascimento para a volta à fé verdadeira. Também alguns líderes religiosos passaram a estudar a Bíblia e pensar sobre a restauração da igreja como Cristo a desejara e havia estabelecido no início. Então podemos dizer que, embora a reforma não conseguiu mudar toda a hierarquia da igreja romana, mas ela vai fazer com que a palavra de Deus agora fique colocada diante das pessoas, e isso vai fazer com que a igreja possa então ser restaurada mais tarde. Mas, infelizmente, a reforma acabou, na sua principal, né, face, abrir as portas para uma grande divisão, né? Se o propósito era reformar a igreja, eles foram expulsos, não pregaram o evangelho para o povo, e o que é que vai surgir? Vai surgir mais igrejas, né? Então, outras igrejas vão surgir independente da igreja católica, e aí vai começar uma grande divisão. Já era uma divisão, né? A igreja romana é uma divisão da igreja original. Mas agora, essa divisão, vamos dizer que ela vai aumentar grandemente, né? Com o surgimento de várias igrejas. Então, vamos falar agora sobre a igreja restaurada. Eu tenho aqui um gráfico que vai mostrar, temos aqui um resumo em gráfico da divisão da igreja. Então vamos lá. O que é que nós estamos estudando, né? Deixa eu ajeitar aqui esse gráfico para cá, pronto. Veja bem, a igreja primitiva, né, que nós estudamos, começou com a igreja dos apóstolos. Os apóstolos profetizaram que ia haver um desvio, falsos mestres, falsos profetas, isso se concretizou, né? Tivemos um desvio, e aí surgiu a igreja romana, que vai se dividir depois, né, no ano 1054, na igreja ortodoxa grega e na igreja católica romana. Da igreja romana vem a reforma, e da reforma surgem mais igrejas, né? Tivemos a igreja luterana, presbiteriana, anglicana, que dela vem os metodistas, pentecostais, batistas surge também, depois adventistas, testemunhos de Jeová, mormons, né? Então há uma grande divisão crescente. Então vamos agora falar sobre a restauração. O que é a restauração? Restauração é o trabalho de homens dessas divisões
para, repare a seta aqui, voltar a ser a igreja primitiva. Não é um trabalho para começar uma nova igreja. Não se pode começar uma nova igreja. A igreja já foi fundada por Jesus. O que se precisa é retornar e restaurar essa igreja. Então, entenda que esse é o trabalho da restauração. O que é restaurar? Restaurar é você trazer algo de volta ao seu estado original. Então, se eu tenho um quadro que está todo manchado, eu vou fazer um trabalho de restauração, eu vou limpar, eu vou fazer com que ele fique como ele era, como ele foi pintado. Se eu tenho um carro velho acabado e eu quero restaurá-lo, eu vou ajeitar ele, mas eu vou manter o padrão dele da maneira como ele era, do mesmo modelo, como ele era, como ele foi adquirido. Então, restaurar é trazer algo de volta, né? Eu estou gravando aqui de Recife. Aqui em Recife nós temos, por exemplo, a cidade de Olinda, né? Olinda é um patrimônio histórico e tem muitas casas antigas da época do Império. Se você comprar uma casa dessa, ela é tombada pelo patrimônio. Você não pode alterar, mudar o modelo dessa casa. Você não pode construir o primeiro andar, fazer nada disso. A casa, o seu azulejo tem que ficar do jeito que é. Se você fizer uma mudança, você vai ser atuado pela prefeitura. Você vai ter que deixar como estava. Você vai ter que restaurar. Então, tudo tem que ser preservado do jeito que era. Então, assim é que é para ser com a Igreja de Jesus. Então, o trabalho de restauração foi o trabalho de retornar à Igreja primitiva. Vamos ler um pouco sobre esse trabalho. No século XVIII e XIX, muitos líderes e membros de diversas denominações, luterana, batista, anglicana, reformada, presbiteriana, metodista, puritanos, e podemos seguir mais a lista, né? Se cansaram dessas divisões na religião. Pouco a pouco, eles começaram a deixar os seus erros doutrinários para se voltarem mais integralmente aos ensinos bíblicos. O desejo deles, entenda, não era iniciar uma denominação, mas sim voltar à igreja primitiva do Novo Testamento. Vamos citar aqui um desses líderes, Dr. Alexander Campbell. Ele escreveu um artigo na revista evangélica da época, né, de Christian Baptist, né? Cristianismo Batista. Veja o que ele disse aqui. Eu não tenho nenhuma ideia de acrescentar ao catálogo de novas seitas. Trabalho para ver o sectarismo abolido. O que é o sectarismo? A divisão abolida. E todos os cristãos de todo nome unidos no único alicerce que foi fundada a Igreja Apostólica. Esse trabalho que ele estava dizendo aí é exatamente esse trabalho que nós defendemos. Desde então, o apelo de restaurar o cristianismo puro e perfeito no Novo Testamento tem sido divulgado cada vez mais em todas as partes do mundo. Então, isso está acontecendo. Você precisa entender que isso é uma realidade, isso não é um sonho. Isso está acontecendo já há muito tempo. Milhões de pessoas têm deixado os ensinamentos de homens, de denominações, de regras, tradições, doutrinas, para serem simplesmente cristãos e membros do corpo de Jesus Cristo, tendo a Bíblia como seu único credo. Entende isso aí? Pessoas de todos os lugares estão deixando as divisões, suas placas, suas logomarcas, para serem apenas cristãos e se reunirem apenas como Igreja de Cristo, restaurando. Isso é o trabalho de restaurar, restaurando a igreja. É isso que nós estamos ensinando aqui. Vamos restaurar a igreja pura do Novo Testamento. Entenda uma coisa, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Pela lei, qualquer pessoa tem o livre-arbítrio e o direito de abrir uma igreja como ele quiser, onde ele quiser. A lei dá esse direito. Preste atenção, a Bíblia não. A Bíblia não lhe dá esse direito, não lhe dá esse direito a mim de sair abrindo igreja. Primeiro porque a igreja foi aberta, já foi fundada. Já tem um fundador, Jesus é o fundador. Então nós temos que voltar e estabelecer essa mesma igreja, da qual não é você que inicia, que é o dono da igreja. Jesus é o proprietário da igreja. Você e eu somos responsáveis em manter o padrão da igreja primitiva conforme está registrado na Bíblia, no Novo Testamento. É assim que tem que ser. Então, se você quer pregar o evangelho em sua localidade, não pense em inventar uma igreja. Entenda que já existe a igreja. Apenas forme a igreja, estabeleça pessoas se reunindo apenas em nome de Cristo e da sua igreja. A igreja da Bíblia hoje. Então, isso existe. Portanto, a igreja de Deus existe atualmente. Você pode perguntar, mas você quer dizer, você está dizendo que aquela igreja primitiva da época dos apóstolos existe hoje? Sim, claro que existe.
É só manter o mesmo padrão, o mesmo ensino dos apóstolos. Você não tem a Bíblia? Você tem a Bíblia, o Novo Testamento. É só manter o que está lá. Não inventar nada, não se apegar às doutrinas e tradições, manter o que está presente. Eu sei que ele vai ter problemas, talvez, de interpretação em alguns pontos, mas é possível restaurar a igreja. Portanto, a Igreja de Deus existe atualmente em quase todas as nações do mundo, como existia no tempo dos apóstolos e através dos séculos. Em todas as épocas, indivíduos e grupos seguiam sinceramente a palavra de Deus, tentando ser apenas cristãos. Entretanto, não é necessário constatar a sua existência contínua para saber que a Igreja original de Jesus existe hoje. Eu vou explicar esse ponto. Não é necessário você pegar a história desde a igreja primitiva e sair puxando uma linha para tentar achar hoje. Isso não é possível porque a história ela é muito ampla e existem períodos em que você não vai conseguir encontrar, né? A igreja aqui, a igreja ali, entendeu? A Idade Média das Trevas foi muito complicado. Então não existe uma linha contínua para você dizer, olha, veio daqui, dessa época aqui, a igreja aqui. Isso não existe. Isso não existe. Não é preciso fazer isso. Basta pesquisar o esquema bíblico e confirmá-lo, comparando com a igreja atual, pois o plano de Cristo para a sua igreja se encontra em muitas passagens. Né? Temos, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou abrir aqui, vamos ver aqui essa passagem. 2 Pedro, deixa eu abrir aqui. 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 3, diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, todas as coisas foram doadas. Então, temos tudo, não está faltando nada. Então, quando seguimos esse esquema, somos, obviamente, membros da Igreja do Senhor. A Bíblia afirma que para reproduzir filhos de Deus e congregações fiéis, devemos plantar semente divina. Qual é essa semente? Palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11, quando Jesus ensinou sobre aquela parábola do semeador, ele disse que a semente é a palavra de Deus. Então, uma semente, você planta, nasce, vai nascer alguma coisa, né? Então, essa semente espiritual, a pura palavra de Deus, agora entenda, é a pura palavra de Deus, livre do tempero denominacional. Não coloca nada aí, placa de igreja, doutrina de... É só a Bíblia, entendeu? Então, a pura Bíblia, plantada no coração, produz nos dias de hoje, aliás, produziu nos dias dos apóstolos. Quando aquela semente foi plantada no dia dos apóstolos, ela produziu o quê? Cristãos, membros da igreja de Jesus Cristo. Não é dos últimos dias, você entende? Membros da igreja do Senhor Jesus. Então, nos dias de hoje, se essa mesma semente for plantada, vai produzir o quê? Eu prego a Bíblia, só a Bíblia. Vou produzir o quê? Cristãos. Os mesmos resultados. Cristãos, membros do corpo de Cristo, da sua igreja. Vamos fazer uma ilustração aqui. Foram descobertas há algumas décadas sementes de trigo em um túmulo egípcio. Arqueólogos estavam trabalhando lá em uma tumba egípcia e de repente encontraram sementes de trigo de milhares de anos guardadas todo esse tempo. Elas foram plantadas. O que será que nasceu, hein? Sementes de trigo de séculos, séculos todos guardados lá, foi conservado lá naquela tumba egípcia. Encontraram aquelas sementes da época dos egípcios, faraós, plantaram. O que é que nasceu? Cristãos. Cristãos. Nasceu trigo, né? Nasceu trigo. É a semente de trigo, você planta trigo, vai nascer o quê? Trigo, né? Então, da mesma forma, se a palavra de Deus é plantada hoje, vai nascer o quê? Cristãos. Apenas cristãos, nada mais, né? Então, o reino é eterno. Sabemos que o reino de Jesus permanecerá para sempre. Nenhum homem ou espírito, sequer o próprio Satanás, tem poder suficiente para destruí-lo.
A igreja bíblica é vitoriosa, desde o seu início será até o fim do mundo. A perseguição não destruiu a igreja. Aquela apostasia romana não destruiu a igreja. Aquela perseguição na Idade Média não destruiu a igreja. Vem sobrevivendo porque a palavra de Deus alcança as pessoas. Foi tirado durante o tempo, depois trouxe de volta. Pessoas lendo a Bíblia descobrem o cristianismo. Claro que muitos vão acabar descobrindo coisas diferentes, né? Vão querer, pela sua ambição, vão querer começar igreja, né? Vão querer começar outras coisas diferentes, né? Mas pessoas entenderam que não tinha que estar abrindo igreja, fundar a igreja, tinha que retornar à igreja original, né? E então a igreja, sendo então transportada por Jesus aos céus, será, né, transportada por Jesus aos céus, e lá habitará para sempre, onde Jesus é seu marido espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz que quando Cristo vier, ele vai pegar o seu reino e entregar ao Pai. Efésios capítulo 2, capítulo 5, 22 e 23, fala muito bem que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Meu caro amigo, minha cara amiga, o que é que você prefere? Você prefere continuar com as doutrinas e igrejas iniciadas através dos séculos, condenadas ao fracasso, sendo fora da doutrina original, ensinada no Novo Testamento? Ou você prefere se tornar parte de algo que é eterno, que vem desde a época dos apóstolos? O que você acha? Claro que é mais razoável trabalhar por aquilo que não perece. Jesus e sua majestosa igreja. Então, Jesus fundou uma igreja. Tempos depois, muitos homens fundaram muitas igrejas. Só que nenhum homem pode fundar uma igreja quando ela já foi fundada. A igreja foi estabelecida por Jesus. Então, se eu quero fazer parte de uma igreja, tem que ser a igreja de Jesus. Ah, não, mas esse nome aqui, isso aqui não quer dizer nada. Quer dizer sim, meu amigo. Quer dizer sim. Não é que você bota a placa, você coloca uma liderança, deixa ser de Cristo. Como você pode colocar o nome numa coisa que não é sua? Você já experimentou chegar na casa de alguém e pichar, colocar o nome assim na casa dele? Você pode fazer isso? Na sua casa você pode. Na sua casa você pode colocar o nome se você quiser, a placa, se você quiser. Na casa de outra pessoa, experimente fazer isso. Não pode. Também a igreja é de Jesus. Você não pode colocar uma placa lá e querer partidarizar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é universal. Então devemos nos reunir simplesmente como igreja. E esqueça nome. O nome é Jesus, não tem outro nome. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Essa história de, não, Jesus é o nome, mas joga uma placa lá no nome de Jesus, o que é isso? Isso é uma inverdade. Não está honrando o nome de Jesus dessa maneira. Então nós convocamos a todos, vamos ser apenas cristãos. Vamos seguir somente a Jesus. Busque pessoas que se reúnem somente em nome de Jesus e que têm apenas a Bíblia Sagrada como credo. A igreja passou por toda essa história e se você desejar estudar mais sobre isso, eu vou estar deixando um link onde temos um estudo bem mais profundo e detalhado com todos esses acontecimentos, né? O estudo da história da igreja realmente é um estudo muito bom, muito enriquecedor, para que nós possamos realmente compreender, né, toda essa divisão religiosa e como podemos viver em relação a isso. Mas o que nós estamos dizendo é isso, né? Vamos restaurar a igreja pura de Jesus. Vamos nos reunir como simplesmente a igreja do Senhor Jesus. Onde você estiver, nas casas, em algum lugar, chama pessoas, vamos ser apenas cristãos. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.